Olá, irmãos! Hoje falaremos do pequeno reino de Deus. Será que é pequeno mesmo? O que isso significa na prática? Gabriel Ricardo aqui do Farol da Liberdade em mais um devocional. Seja muito bem-vindo. Se você veio aqui pela primeira vez, eu convido só você a assistir. Se você já está na antiga aqui, curta o vídeo e compartilhe com alguém. O texto que nós leremos hoje está aqui em Lucas 13, do 18 ao 21. Se você quiser abrir a sua Bíblia, podemos ler juntos. Diz assim: Então Jesus perguntou: Com que se parece o reino de Deus? Com que o compararei? É como um grão de mostarda que um homem semeou em sua horta. Ele cresceu e se tornou uma árvore, e as aves do céu fizeram ninhos em seus ramos. Mais uma vez ele perguntou: Com que compararei o reino de Deus? É como o fermento que uma mulher misturou com uma grande quantidade de farinha e toda a massa ficou fermentada. Essa é a parábola de Cristo. E eu quero que você imagine essa cena descrita aqui por Jesus. Aqui a contemplação de algo que aparentemente é pequeno e simples. Uma semente de mostarda ou um punhado de fermento. Quem não lembra da mãe, ou da avó, da tia fazendo bolo? Pegando aquela colher de café pequenininha, de pó royal. Você lembra? Antes era de lata, né? Hoje é de plástico. Coloca aquilo na massa e é tão pouquinho, mas aquilo leveda a massa. Aquilo faz o bolo crescer, não é? A semente, que também aqui é descrita, é quase invisível. É uma partícula pequenina de vida que se perde na palma da mão. O grão de mostarda é muito pequeno. Fermento, como eu disse antes, está escondido ali no meio da massa. Quase que ele desaparece, né? Se você mexe bem, você não consegue perceber onde ele está e onde ele não está. À primeira vista, essas imagens elas mostram só um contraste, não é? De ingredientes ou de uma semente pequena. São coisas singelas, são coisas comuns, banais do cotidiano. Mas é exatamente nessa simplicidade que está o poder dessa analogia, dessa mensagem. Jesus aqui pergunta: a que semente o reino de Deus pode ser comparado? A um abacate, a uma manga? Não, uma semente de grão de mostarda. Algo simples. A semente que cresce e se torna uma árvore capaz de abrigar aves nos seus ramos, ninhos. O fermento que trabalha silenciosamente na massa até que o bolo cresça, até que o pão cresça, ele leveda a massa. E o que isso diz a respeito do reino de Deus aqui para Cristo? Primeira coisa, para que você olhe a singeleza, a simplicidade da palavra de Deus. O evangelho ele não chega com alarde, com pirotecnia, com superproduções de Hollywood. Não. Ele não se impõe com força, com violência, com domínio cultural. Não. Ele é plantado nos corações como uma semente. Um ato simples da semeadura, uma oração, um testemunho, uma palavra para alguém aflito. É nisso que o Evangelho reside. É fácil subestimar o efeito prático dessas coisas, como muitos fazem com aquilo que não é grandioso, com aquilo que não é pomposo, com aquilo que não tem nenhuma chamada de atenção aos olhos humanos, mas que, quando é acolhido, ele não permanece pequeno e singelo como ele é. A semente germina, cresce, o fermento leveda, o reino que parece pequeno age de dentro para fora, alcançando as dimensões que nós nem conseguimos imaginar ou prever na vida das pessoas.
E aqui que está a profundidade e a grandeza do reino de Deus. Ele é expansivo, ele transborda. Ele parece pequeno, mas ele toma conta de todo o restante. Uma árvore que começa como um grãozinho, como uma semente de mostarda, que dá sombra às pessoas que se abrigam, não é, embaixo dela, que dá lar a pássaros. O fermento, que quando é misturado na farinha, transforma tudo, faz o bolo crescer, afetando cada partícula daquela massa. Assim é o reino de Deus, no coração de todos aqueles que se colocam na vereda da vida. O impacto é interno, não é visível. Porém, os frutos são externos. É tudo aquilo que se torna testemunho vivo do agir de Deus na vida de cada um de nós, na minha e na sua. A pessoa, aquele que decide abrir espaço no coração para a palavra de Deus, para o Evangelho, ela não é apenas transformada. Ela se torna um canal de graça e de transformação para os outros. Jesus, o tempo inteiro, nos dá parábolas, imagens de tempo e de processo para que determinada coisa aconteça. Assim como a parábola do coração, não é? Que o coração de um é como terra fértil, o outro é como germinar em meio às pedras, o outro é como germinar na areia. O tempo inteiro se fala de processo, de caminho de verdade de vida, de coisas graduais. Ou seja, a semente não se torna uma árvore do dia para a noite. O fermento não é colocado na massa e ele se expande como aquelas espumas que você coloca em parede. Não. E aqui é uma lição que Jesus não fez isso por acaso, ele não disse essas coisas por acaso. O reino de Deus trabalha em um ritmo diferente. O ritmo da eternidade, o ritmo da soberania divina. E não a ansiosidade, a pressa humana, a vontade de atingir as coisas de maneira imediata. Não, as coisas têm o tempo próprio para acontecer. E isso nos desafia a ter paciência, a ter confiança, a acreditar no processo. E talvez hoje a semente que você está plantando parece insignificante. Porém, no futuro, a promessa de um impacto gigantesco. O fermento parece insignificante naquela massa, mas quando você vai olhar o bolo, ele é muito maior do que ele era anteriormente. Aqui nessa mensagem de Lucas 13, versículo 18 ao 21, que eu convido você a ler depois o capítulo inteiro, 13, nos confronta com uma pergunta essencial. Nós estamos permitindo, deixando, que o reino de Deus haja como fermento nas nossas vidas? Nós temos essa noção dos ramos, das raízes que crescem em nossos corações, raízes que foram plantadas em nossa vida. Nós temos fé no poder transformador dessa semente que parece pequenininha, mas que quando cria raízes, cresce, se torna um vegetal gigantesco. Deus opera em nós e através de nós. Isso começa na simplicidade de um coração que se abre a esse convite, a um convite do próprio Cristo, que parece até singelo, meio bobo às vezes, mas que na verdade é o alicerce, é a raiz de uma obra gigantesca que reflete a majestade, reflete a glória e a grandeza do próprio Deus. Que você hoje possa valorizar essa semente, confiar nas propriedades químicas do fermento, sabendo que no tempo certo e na hora certa,
o reino de Deus se revelará em plenitude e glória de Deus Pai. Em nome de Jesus, que você viva o dia de hoje diante dessas promessas, diante dessas mensagens dadas pelo próprio Deus através da sua palavra. Em nome de Jesus, nos vemos por aí.